Gênesis, capítulo de número 37. E veremos ao longo de Gênesis alguns textos. 37, os versos 26 e 27 dizem assim: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. O tema da mensagem dessa manhã é a graça que gera recomeço. A graça que gera recomeço. Alfred Nobel, ele era um químico, inventor da dinamite, e por ter inventado a dinamite, ele ficou rico. E em 1888, por conta da morte de um de seus irmãos, Ludwig, na França, houve o erro da publicação do obituário nos jornais ali naquela região, de modo que alguns diários informaram que era o Alfred Nobel que havia morrido. E assim, essa situação trágica traz para ele a possibilidade de, naquela manhã daquele dia, ele abrir o jornal e ler um obituário dele mesmo. E no título do jornal dizia o seguinte: o mercador da morte está morto. O mercador da morte está morto. E Alfred Nobel, então, ele decide mudar o seu epitáfio. Em 1896, ao falecer, ele deixou toda a sua fortuna para a criação de um fundo que premiaria aqueles que no ano anterior foram responsáveis pelos maiores benefícios à humanidade. Inventor da dinamite, ele faz questão de estabelecer entre os prêmios anuais um que homenageasse a busca pela paz. E no seu testamento ele diz: para a pessoa que fez o melhor trabalho em prol da fraternidade entre as nações, em prol da abolição ou redução dos exércitos permanentes, em prol da realização de congressos de paz. E ele dizia: todo homem deveria ter a chance de corrigir seu epitáfio no meio do caminho e escrever um novo. Hoje talvez seja a possibilidade também de nós mudarmos o nosso epitáfio. Gênesis capítulo 37 começa a relatar a história de alguns homens. E o foco principal do narrador está em dois. José, que todos conhecemos, e normalmente ele é a ênfase dada quando lemos Gênesis 37 em diante, até o final do livro de Gênesis. Contudo, um personagem sempre está aparecendo desde Gênesis 37, que é Judá. O narrador sempre faz questão de colocar algumas figuras nesse contexto. E vemos a história girando em torno de José, mas temos pelo menos dois filhos de Jacó sendo introduzidos. Por quê? Moisés ele não está narrando a história de José. Muitas vezes a gente olha como se o foco estivesse em José, mas o foco de Gênesis 37, veja lá comigo no verso 2, ele diz: esta é a história de Jacó. E então ele começa a narrar a história de Jacó. E aí ele diz então: tendo José 17 anos, ele vai então narrar a história de José, ele vai narrar a história de Judá, e constantemente também citar o nome de Rúben. Constantemente esses três filhos de Jacó, eles são relatados ao longo do livro de Gênesis. Rúben, em Gênesis 35, 22, ele aparece se deitando com a mulher de seu pai, Bila. E por que Rúben sempre é colocado na história? Porque ele é o primogênito, porque ele é o primeiro, porque aparentemente ele é quem deveria substituir o seu pai e ter a liderança sobre seus irmãos. Contudo, em Gênesis 35, Rúben faz algo abominável, ele se deita com a concubina de seu pai, com Bila, fazendo com que ele perdesse o seu direito de primogenitura, fazendo com que ele perdesse a voz entre seus irmãos. Em Gênesis 37, 21, 22 e 29, quando os irmãos decidem matar José, Rúben é quem tenta livrá-lo. Ele é quem se levanta entre seus irmãos para tentar influenciá-los a não fazerem isso, mas seus irmãos não lhe dão ouvidos. Em Gênesis 42, verso 22, Rúben aparece novamente.
agora confrontando seus irmãos, porque eles não lhe deram ouvidos no passado. Ele diz: isso está acontecendo conosco por causa do nosso irmão, porque vocês não me ouviram, porque vocês tocaram nele. E no mesmo capítulo, no verso 37, agora quando eles têm que voltar ao Egito, levando Benjamim, seu irmão mais novo, Rúben se dirige a Jacó, seu pai, dizendo: olha, pode pôr na minha conta, eu me responsabilizo pelo menino, por Benjamim. E Jacó não lhe dá ouvidos e não confia nele. Ao passo que Judá aparece nessa história. E a primeira vez, desde o seu nascimento, que o nome de Judá aparece, está nesses versos que nós lemos. Gênesis 37, versos 26. Quando ele diz a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão? Vamos vendê-lo como escravo aos ismaelitas. Os irmãos não ouvem Rúben, mas eles dão ouvidos a Judá. A ideia genial de Judá: para que matar se a gente pode lucrar com a morte dele? Para que matar se outros podem fazer o serviço sujo no nosso lugar? Vendamo-lo como escravo e deixe que outros façam o serviço. Ele é quem dá a ideia de mostrar a túnica com o sangue a Jacó. E por que eu digo isso? Porque o texto não diz que é Judá quem diz a Jacó que a túnica estava com sangue. Porém, o autor faz questão de vincular Judá a esse evento, porque há uma mesma palavra em Gênesis 38, que é reconhece isso. A mesma palavra reconhece isso é usada em Gênesis 38, porque quando eles sujam as vestes de José, quando eles vendem José como escravo ao Egito, por inveja, e agora então eles pegam aquelas vestes coloridas dele, sujam com sangue, eles entregam a Jacó, e a palavra hebraica que eles usam ali é: você reconhece isso? Em Gênesis 38, Judá, ele pensando estar se deitando com uma prostituta, ele se deita com a sua nora, Tamar, e ela pede para ele alguma garantia de pagamento, e ela pede então o seu selo, o seu bordão, o seu cordão, o seu cajado, ou seja, ela pede para deixar com ela o seu RG ou o seu CPF. Ela engravida, e agora ela, que era viúva de seu filho, está grávida, sem ter se casado com o mais novo, cumprindo a lei do levirato, que já existia nessa época, antes mesmo da instituição das tábuas da lei. Não cumprindo isso, ele diz: agora leva ela para fora e queima, pode matar essa adúltera. E aí ela diz: reconhece isso, e mostra para ele os seus pertences, mostrando que Judá, ele se lembra daquela palavra que ele havia dito muitos anos atrás, décadas atrás, para o seu pai. Ele é quem dá aquela ideia. E a história de Judá é narrada então a partir de Gênesis 37. A primeira coisa que vemos então sobre a vida de Judá, que nós veremos nessa manhã, onde a graça de Deus gera recomeço, nós vemos a traição. Ele é quem dá a ideia de vender seu irmão como escravo. Ele agora é quem carrega o fato de ter vendido seu próprio irmão por 20 moedas de prata. Veja, queridos, eram 10 irmãos, cada um ficou com 2 moedas de prata, pela venda do seu irmão José. E mais do que isso, não apenas o lucro de 2 moedas de prata, cerca de 2 dias de um trabalhador braçal, trazendo para os dias de hoje, seria o equivalente talvez a R$70. Ele é quem envia o seu irmão de 17 anos, um adolescente, para a morte. E não uma morte qualquer, não era uma morte com misericórdia, onde a morte é rápida, um tiro na cabeça. Não, uma morte lenta. No passado, quando as pessoas queriam oferecer uma morte lenta a alguém,
Eles mandavam como escravos para as minas, para que eles pudessem ir morrendo aos poucos. É isso que Judá faz com seu irmão, e ele é quem é o cabeça disso. Uma história que começa muito mal. E uma curiosidade, o nome dele, Judá, é o mesmo nome de um dos 12 discípulos de Jesus, Judá. Por que chamamos Judá, discípulo de Jesus, de Judas? Porque no grego, o nominativo, aquilo que dá nome, vem com S no final. É uma marca da língua grega. Então, o Judá, no Antigo Testamento, é Judas no Novo Testamento. É o mesmo nome. Judá, Judas. Assim como Jacó, Tiago. É o mesmo nome, só que um nome em hebraico, outro nome traduzido para a língua grega. O mesmo nome. Nós temos um traidor no Antigo Testamento, nós temos um traidor no Novo, exatamente o mesmo nome. E agora esse homem que tinha inveja, mágoa, raiva no seu coração, ele despeja tudo isso diante do seu irmão. Ele quer a morte do seu irmão, ele quer que ele esteja longe dali. Querendo fazer o mal para José, ele faz o mal para si mesmo. Querendo fazer o mal para o seu irmão, ele sofre por décadas. Muitas vezes isso acontece conosco, queridos. Desejando o mal para outros, o mal vem sobre nós. Por isso que a Bíblia diz que nós vencemos o mal com bem. Por isso que a Bíblia diz que nós vencemos e nós conseguimos prosseguir quando nós perdoamos. Há poucos dias eu estava conversando com um menino, e esse menino, adolescente, traz uma mágoa muito grande contra o seu padrasto. E o desejo do seu coração é de matar o padrasto. E conversando com ele eu disse: e você acha que você vai resolver o problema? Isso só está te fazendo mal. E desejar o mal para o outro só traz mais mal para você. É como você querer tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Você precisa perdoar. Você precisa parar de carregar o outro com você. Os irmãos de José intentam o mal contra ele, Deus transforma em bem. Mas o mal que eles intentam contra José, eles sofrem esse mal durante anos, durante décadas. Provérbios capítulo 26, verso 20 diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. O que o texto está dizendo é: não dê lenha para o mal se alastrar. Judá fez isso. Então ele vive com a culpa, com a dor no seu coração. E veja o que acontece, o que o narrador trata, porque é sempre importante quando a gente vê uma narrativa, a intenção do narrador. Gênesis 37 termina no verso 36 dizendo: entrementes os midianitas venderam José ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Veja o que diz 39:1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou dos ismaelitas. Você olha e fala: olha, Gênesis 39:1 e Gênesis 37:36 é uma sequência. O que Gênesis 38 está fazendo aqui no meio? De modo que alguns teólogos liberais dizem que é uma interpolação, que alguém colocou isso aqui, que não deveria estar aqui, dizendo que não é Moisés o autor. Mas por que Moisés coloca Gênesis 38 aqui? Justamente porque ele está dizendo: olha, esse homem é importante, a história desse homem é importante. Nós vemos agora, depois da traição, uma tragédia pessoal. Judá e Tamar. Anos se passam. Judá tem 2 filhos, Onã e Selá. Esse homem não cria os seus filhos no caminho, e ele perde 2 filhos porque eles eram maus. A lenha continuou queimando na sua família, e o pecado traz morte, e agora Judá vê isso na prática. O pecado trazendo morte, 2 filhos mortos por conta da sua maldade. Agora ele vive uma tragédia familiar, ele carrega o fardo de ter vendido seu irmão.
E vemos esse peso não sobre ele apenas, mas sobre seus irmãos, quando lá na frente, capítulos adiante, eles dizem: olha, isso está acontecendo conosco pelo que nós fizemos. Eles se lembram, eles deitam a cabeça no travesseiro. Não existia travesseiro naquela época, mas é uma figura, tá, querido? Eles deitam, e eles carregam esse peso com eles. E agora, ele vê seus filhos morrerem, ele vê o pecado trazendo morte, em luto, pesaroso, esse homem passa. Agora, Tamar, que era a esposa do seu primeiro filho, ela se casa com Onã, e Onã também morre. E ele olha então para Tamar e diz: essa aí é a viúva negra, eu não vou dar meu menino mais novo para ela. Ele passa por aquela mulher, ela está coberta, e ele se deita com ela, pensando ser uma prostituta, e ele não tem nada para oferecer a ela. Ele diz: olha, eu vou te dar um cabrito e tal, e ela diz: deixa comigo alguma garantia, e ele deixa então os seus pertences. E agora ele vê aquela mulher grávida, manda matá-la. Ele diz: leve ela para ser queimada, verso 24, 38, 24, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi, ou seja, eu adulterei, mas quem tem que ser queimado é eu, e quem adulterou comigo, é desse homem de quem concebi, dessas coisas. Disse mais, veja aqui a palavra que é a mesma lá usada para Jacó: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Reconheceu Judá. Esse reconheceu Judá aqui tem um peso, queridos. E a resposta dele é: mais justa é ela do que eu. Mais justa é ela do que eu. Mesma palavra, Nacar, capítulo 37, 32, vê se é a túnica, Nacar. Reconheceu Jacó a túnica de seu filho, Nacar. 38, 25, reconhece isso, Nacar. Reconheceu Judá, Nacar. E ele diz: mais justa é ela do que eu. Aqui nós temos agora um homem reconhecendo seu erro, reconhecendo seu pecado, com um coração agora quebrantado. Alguém que de fato sofreu, alguém que de fato sofreu na carne, na alma, por conta do seu pecado. E Deus então está começando a trabalhar na história de Judá. Deus está começando a trabalhar na história desse homem. E aí nós vamos então agora para Gênesis capítulo 43, verso 8 e 9. Judá agora diz a Israel, porque o que acontece? O que acontece é que houve fome naquela região, toda aquela região, no Egito, em Israel, em toda a região, e por isso Deus mandou José ao Egito, para que o povo de Deus, a descendência de Jacó, não morresse de fome. Então agora os irmãos, os filhos de Jacó, sobem ao Egito para poder comprar alimento. Só que agora José não tem mais 17 anos, agora ele já tem 37, 39 anos ele tem. Então ele já é um homem feito. E agora esses 10 irmãos estão diante de José, ele os reconhece, eles não reconhecem José. José então dá o alimento para eles. Primeiro ele os prende, talvez na raiva ali, ele prende os 10, depois ele segura Simeão e fala: olha, o pai de vocês é vivo, vocês têm algum irmão mais? Temos um irmão mais novo. José pensa: coitado do menino, está sofrendo. Se vocês quiserem voltar para provar que vocês não são espias, e para poder pegar Simeão de volta, para garantir que eles voltariam, vocês então tragam o irmão mais novo. Então eles levam o alimento, e agora o alimento acaba, e Jacó diz: vão lá comprar mais. E então eles dizem: não tem como se a gente não levar Benjamim. Jacó já perdeu seu filho José. Benjamim é filho de Raquel, a esposa que ele amava. Ele já perdeu José. Rubem diz: pode deixar que eu me garanto levando Benjamim. Jacó não lhe dá ouvidos. Judá agora diz, verso 8, 43, 8: com isso disse Judá a Israel: meu pai, seu pai,
Envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão requererás. Se eu tu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. E agora então ele diz que ele será culpado para sempre diante do seu pai por isso. Agora ele se coloca como garantia. A palavra rab quer dizer fiador, alguém que é tomado como penhor, alguém que se incumbe em lugar de alguém. Ele diz, eu me dou como garantia. E diante do Senhor, meu pai, e eu serei culpado. Eu me coloco como fiador diante do jovem. E ele sabe do que ele está falando. Ele já era culpado por causa de José, ele já trazia o peso de ter gerado essa tristeza para o seu pai. E agora ele daria tudo para não ser culpado por Benjamim. Benjamim vai com eles e agora nós temos o capítulo 44, eles estão diante de José. José faz uma trama, uma artimanha, ele coloca uma taça dentro das coisas de Benjamim, para acusá-lo de ter roubado. E agora então José, depois de despedi-los, tê-los tratado bem, ele dá alimento para todo mundo e 7 vezes mais para José, para Benjamim, e agora eles estão indo embora, ele manda chamar de volta e fala, vocês estão me roubando. Judá então na liderança do grupo novamente, ele diz, não estamos de maneira nenhuma. José diz, estão, e ele diz então que a gente fique como escravo se estivermos. Ele diz, não, somente quem roubou. E nós temos como uma espécie de déjà vu. Déjà vu em francês quer dizer eu já vi. A mesma situação que acontece. Jacó já havia vivido um déjà vu. Reconhece, aquilo transforma o seu interior. E agora Judá vê um novo déjà vu. Ele vende seu irmão mais novo, preferido de seu pai, filho de Raquel, como escravo ao Egito. E agora ele tem a possibilidade de deixar como escravo ao Egito o filho mais novo. Ele na liderança de seus irmãos, simplesmente se calar e ir embora, e deixá-lo como escravo. Mas agora Judá tem a sua redenção. Depois da traição e da tragédia, ele tem a sua redenção. Leia comigo o capítulo 44, verso 14 em diante. Chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José, que é isto que fizeste? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá, que responderemos a meu senhor, que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu tal coisa faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Judá não tinha paz, queridos. Então Judá se aproximou dele e disse, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor, temos pai já velho, um filho da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então disseste a teus servos, trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor, o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo meu pai, e ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs, cabelos brancos, com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, não indo o moço conosco, visto
a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu tu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá? Judá mudou. Judá é outro homem. Ele já não traz mais inveja, mágoa, rancor, ressentimento. Ele é um homem arrependido. Ele é um homem em busca de redenção. E agora ele oferece a si mesmo para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Algo que talvez ele faria no lugar de José. Algo que talvez ele faria se ele tivesse a oportunidade de dizer: se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Ele está arrependido. E quando há arrependimento, há redenção. E quando um homem se volta para o Senhor, Deus transforma a sua história e Deus muda a história de Judá. Porque agora, essa história não se trata apenas de José. Em Gênesis 49 nós temos a bênção de Jacó a seus filhos. Gênesis 49, versos 8, nós temos Jacó abençoando Judá, e ele diz: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão será sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, deita-se como leão, como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Jacó dá a bênção a Judá, e ele agora diz: os filhos de seu pai se inclinarão perante ti. Sahar, o mesmo verbo, a mesma palavra usada em Gênesis 37, verso 7, no primeiro sonho de José, e a mesma palavra usada em Gênesis 37, verso 9, o segundo sonho de José, quando ele sonha que seus irmãos se curvavam diante dele. Agora Jacó diz: os seus irmãos se curvarão diante de ti, Judá, diante de ti, porque de ti virá aquele da onde o cetro não vai se arredar, até que venha Siló. Siló em hebraico quer dizer aquele de quem é isto. Aquele de quem é o quê? O cetro, o Messias, o leão da tribo de Judá. Do traidor vem o Messias, do traidor vem o Redentor e o Rei. Do traidor Deus suscita o Redentor para salvar ele, inclusive, e Deus muda a história daquele homem. Queridos, eu e você não somos diferentes de Judá. Quando eu olho para a história de uma mulher adúltera na Bíblia, essa história muito me incomoda, porque se trata de Gomer, uma mulher que Oséias toma como esposa, e ela adultera, e ela o abandona, e ela segue após amantes que lhe dão presentes, e esses amantes a escravizam, e Deus manda que Oséias vá buscar a sua esposa. Ele vai atrás de Gomer, em um país distante, e ele compra de volta a esposa que era sua. O que o texto de Oséias diz para nós é que Gomer era o povo de Israel. Gomer sou eu. Gomer é você. Traidores, pessoas que abandonam a Deus por coisas pequenas, por presentes, por pequenos prazeres. Tomamos caminhos errados tantas vezes fazemos o mal, tantas vezes pecamos, traímos, mas diariamente Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, por causa da sua graça. Deus cria noite e dia, justamente para que, ao ver o nascer do sol, nós temos a chance de recomeçar. Deus cria a semana, para que pudéssemos descansar no sétimo dia, para ter a oportunidade de recomeçar.
Deus cria as estações do ano para termos a oportunidade de recomeçar. E Ele nos dá a oportunidade justamente por causa da sua graça. Lamentações 3, 19 a 24, Jeremias diz: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Eu lembro de tudo isso e a minha alma se desfalece dentro de mim. Todavia eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Ele diz: por causa das misericórdias do Senhor, a causa de nós não sermos consumidos, é por conta dessas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Por causa da misericórdia de Deus, da Hesed de Deus, da graça de Deus, do amor pactual de Deus, nós não somos consumidos, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus pagou para transformar Judá, Jesus pagou para transformar a minha e a sua história. Eu não sei, talvez, qual o peso da culpa você tem trazido, um coração talvez amargurado, angustiado, pesaroso, mas nessa manhã o Senhor quer trazer transformação, restauração de vida, mudança, queridos, na sua vida, na nossa igreja, para começar de novo, para glorificar a Ele, para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, queridos.